Bom dia, gente. Bom dia a todos. Como a Camila já nos anunciou, nós estamos aqui nesse painel hoje para tratarmos do tema Seja Internacional, Mercado Norte-Americano. E a gente trouxe aqui alguns palestrantes, né, para a gente tratar sobre esse tema e para a gente falar também um pouco sobre a nossa aceleração que a Apex desenvolve em parceria com a Amazon.com. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Ana. Eu trabalho na coordenação de expansão internacional da Apex Brasil e faço parte do time que integra o eExport, que é o programa de e-commerce da Apex Brasil. E eu vou pedir, então, para que cada um dos nossos palestrantes também se apresente e fale brevemente sobre você. Olá, pessoal. Boa tarde. Aliás, bom dia ainda, né? Meu nome é Valentina, eu trabalho na Amazon no programa de vendas internacionais. Queria agradecer o convite da Apex para estar aqui falando com vocês, contando um pouquinho sobre o nosso programa, nossa parceria e sobre também a possibilidade de vender nos Estados Unidos através da Amazon. Então, muito obrigada. Bom dia, eu sou o Márcio, sou fundador da empresa Mola. A gente desenvolve um produto educativo para escolas de engenharia e arquitetura, um produto desenvolvido no Brasil e a gente exporta para vários países. E a gente participou do programa da Apex junto com a Amazon. E esse mês faz um ano que a gente está vendendo o nosso produto na Amazon nos Estados Unidos. E, enfim, eu tenho uma apresentação para mostrar para vocês, mostrar alguns números e contar um pouco como foi essa história, como a gente chegou aqui e por que a gente está aqui hoje. Bom dia, pessoal. Satisfação enorme estar aqui. Agradeço a Apex o convite. Eu hoje coordeno o time de mercados e transformação digital do Sebrae. Estamos falando aqui de mercado nacional, mercado internacional, seja no digital, né? Obviamente a gente já expandiu as fronteiras aqui, não tem mais essa divisão do que é analógico. O que é plenamente analógico já morre, mas o que é digital, sim, a gente está. E operei durante muito tempo aqui um e-commerce, também vendendo nas plataformas de marketplace, inclusive na Amazon. Obrigada, gente. Bom, e antes da gente começar o nosso bate-papo, nossa entrevista, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre a parceria que a Apex Brasil desenvolve hoje com a Amazon.com. A nossa conversa, né, com a Amazon já data aí desde 2018, quando a gente estava ainda pensando e estruturando o nosso programa de e-commerce. E a gente firmou nosso primeiro memorando de entendimento com a Amazon.com ainda em 2021. Já renovamos em 2022 e a partir desse memorando de entendimento a gente criou e estruturou em parceria aí com a Amazon a nossa aceleração de e-commerce com foco na venda de empresas brasileiras pela Amazon.com. Desde então, né, desde 2021, nós já tivemos algumas turmas aí de empresas selecionadas pela Apex Brasil e já totalizamos mais de 300 empresas aceleradas. E dessas, a gente já tem mais de 30 empresas com lojas criadas na Amazon.com. Bom, alguns números, né? E eu queria... Bom, como que funciona, né? Só para que vocês entendam um pouco sobre como funciona. A Apex, a gente faz uma primeira seleção das empresas para entender se essa empresa realmente tem perfil para o marketplace. A gente direciona, então, essas empresas para a Amazon.com, que aloca um gerente de conta para essa empresa, que vai ajudá-la a fazer todo o seu processo de criação de loja na plataforma, a entender como é que essa plataforma funciona e como operar no mercado norte-americano via Amazon.com. Então, eu queria que a Valentina contasse um pouco mais sobre essa aceleração, sobre como que funciona a venda pela Amazon.com. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, então eu vou contar um pouquinho para vocês como que é o processo de uma empresa brasileira que queira começar a vender nos Estados Unidos e a oportunidade de fazer isso através do e-commerce, tá? E principalmente através da Amazon. Pode passar. Tem um cliquezinho? Legal. Boa. Aqui, né? Perfeito. Então, vou começar dando alguns números aqui para vocês sobre a Amazon no mundo. Aliás, antes de começar, eu queria saber, alguém aqui já exporta? E alguém aqui já vende online?
Ótimo, perfeito. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o nosso público. Vamos lá. Bom, então dando um contexto para vocês, eu imagino que a grande maioria, se não todo mundo já conhece a Amazon, né? Já tem ideia do tamanho dela, mas eu queria trazer aqui números para vocês entenderem realmente qual é o tamanho, né? E o que a Amazon pode oferecer para vocês. Então, primeiro que a Amazon está hoje já tem um website em 22 países, mas já entrega para mais de 200. Eu brinco até que ela é mais integrada que a própria ONU, né? Que eu falo assim, cara, tem mais de 200 países já que a gente consegue entregar. A gente tem centenas de milhões de clientes ativos. Para vocês terem uma ideia, são mais de 200 milhões de visitantes únicos mensais só no site da Amazon dos Estados Unidos. Isso é bastante significativo e a maior parte dessa base são dos nossos clientes da nossa base Prime. Vocês conhecem o Prime? Todo mundo sabe? Já ouviu falar? Boa. Então, para vocês terem uma ideia do impacto, né, e do tamanho da fidelização que a Amazon traz, né? Outra coisa que a gente estava até comentando aqui agora há pouco, 75% dos compradores utilizam a Amazon para descobrir novas marcas e novos produtos. O que significa? Muitas vezes, ao invés de utilizar o próprio Google para procurar, por exemplo, camiseta ou produto sustentável ou shampoo sustentável, ela vai direto na Amazon, porque ela sabe que lá ela vai encontrar uma seleção enorme, muitas opções para ela poder escolher. E hoje, para vocês terem uma ideia, quase 60% das vendas da Amazon vem de vendedores parceiros. O que isso significa? Que hoje a maior parte das vendas são feitas por vocês. E não pelo nosso próprio varejo, né, que é o que a gente chama de 1P hoje. Tá? Então, acho que isso mostra bastante como a Amazon dá importância para os nossos parceiros que vêm vender através do nosso site. Agora, por que expandir para os Estados Unidos? Eu acho que isso aqui vai dizer só sobre o país, né, por si, e o que a Amazon, por que a Amazon é uma forma de vocês fazerem isso, uma oportunidade. Então, o que eu gosto muito de falar, assim, para as empresas que nos procuram, que querem entender um pouquinho mais, é que o canal online, ele é a melhor forma de você começar, porque você tem uma série de reduções de custos, que através do canal offline, você tem que procurar um armazém para estocar os seus produtos, parceiros que vão fazer essa distribuição. Você pode fazer isso de uma forma muito mais automatizada e muito mais simples, que eu já vou contar para vocês. Mas, a começar, eu acho que é importante falar sobre as datas comemorativas, né? Então, o que é legal é que vocês, principalmente quem tem, né, produtos que são muito sazonais, vocês têm a oportunidade de aproveitar datas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, como, por exemplo, o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é em fevereiro nos Estados Unidos e em junho aqui no Brasil. Ou o Dia dos Pais também, ou ações de graça, que lá nos Estados Unidos é muito forte. Então, acho que isso traz uma boa possibilidade, além da diversificação de fluxo de caixa, porque vocês vão começar a trabalhar com dólar, então isso pode ajudar a balancear mais a receita de vocês. Acho que a parte de milhões de clientes, eu acho que eu já falei, né? Não preciso nem repetir. Tem benefícios fiscais também, tá? Então, vocês têm um potencial de ter muita competitividade no mercado, principalmente porque existem uma série de tributos, né? Tem uma questão de tributação que você tem aqui no mercado nacional que você não vai ter nos Estados Unidos por ser um processo, né, uma operação de exportação. Então, isso é muito interessante também. E eu acho que o que eu mais gosto de reforçar, se tiver uma coisa também que vocês precisam sair na cabeça, uma única coisa sobre a Amazon é sobre a experiência de entrega e sobre a logística da Amazon, tá? Por que eu falo isso? Porque hoje, para quem está começando, é muito desafiador estabelecer todo um estoque, né, lá fora, encontrar um parceiro, achar um armazém, fazer o processo de entrega é muito desafiador, principalmente num mercado que está acostumado a receber os produtos no mesmo dia. Então, enquanto aqui, né, a gente costuma esperar, aguardar alguns dias, ter o frete padrão pelos correios e tudo mais, lá nos Estados Unidos, se não tiver no Prime, dificilmente ele vai fazer a compra. E hoje vocês conseguem ter o selo Prime nos produtos de vocês através da logística da Amazon.
Então, eu acho que isso é um ponto que vai, assim, alavancar muito a venda de vocês e gerar uma conversão muito grande, né? Eu acho que isso é o turning point que a gente fala, né? O ponto de virada. A gente chama aqui de requisitos para participar, porque a gente entende que é altamente recomendado, tá? Primeiro, eu acho que é o mais importante, vocês entenderem que é um investimento de longo prazo. Então, não é simplesmente colocar os produtos de vocês, fazer o cadastro, ativar e achar que na venda orgânica, né, a receita de vocês vai virar de noite para o dia. Primeiro que é um processo, né, bastante desafiador. Eu não vou ser leviana aqui e falar que é super fácil exportar, porque todo mundo sabe que é um grande desafio. Mas o que eu posso dizer para vocês é que através do canal online, através das ferramentas, principalmente que a Amazon disponibiliza, é muito menos complexo, né? Então, de qualquer maneira, requer um planejamento, requer um investimento financeiro e um investimento de recursos humanos também, né? Por isso que a gente fala que é muito importante ter uma pessoa dedicada a olhar para esse investimento, que vai ser de longo prazo, dentro da empresa, para que consiga manter todas as etapas, né, do processo de uma forma sustentável e para que não perca a atração, né, ao longo dos desafios que vão encontrando, seja com a questão de desembaraço aduaneiro, de certificações, enfim. Então, isso é bastante importante. E, juntamente a isso, o inglês, né? Eu acho que é super importante. Ninguém aqui precisa ser super inglês fluente, nativo, nem nada disso. Mas eu acho que ter um conhecimento para você ter uma comunicação, entender um pouco também do processo, dos documentos e tal, é importante. Uma coisa que eu gosto muito de falar, nossa, é necessário eu ter experiência? Não, muito pelo contrário. Na verdade, é através do canal online, é através da Amazon que você vai construir essa primeira experiência. Para que depois, quando vocês estiverem aumentando a performance comercial e crescendo o business de vocês, construindo sua marca lá fora, vocês possam, de repente, até também, em paralelo, ir para o canal offline, começar a trabalhar com pontos de venda. Enfim, eu acho que o Márcio tem uma história muito legal para falar sobre isso, como ele atua nas duas frentes, né? Mas não vou dar spoiler. Enfim. E a gente tem algumas restrições também sobre produtos, né? Então, que são bebidas alcoólicas, pneus e materiais de marketing e produtos de réplica, tá? Que a gente não trabalha. Bom, agora eu vou dar um panorama geral para vocês sobre como funciona, né? Então, quais são as principais etapas que vocês precisam ter em mente na hora que vocês vão montar o plano de negócios de vocês para poder montar esse processo de toda a operação, né? Então, primeiro de tudo, né, é o passo zero. A gente nem fala que é etapa 1, é etapa 0. É pesquisa de mercado, né? Pode parecer um pouco óbvio à primeira vista, mas é muito importante que vocês entendam como funciona o mercado. Porque lembram que aqui vocês podem estar super bem posicionados, mas nos Estados Unidos vocês vão ser uma marca nova. Os Estados Unidos é um mercado de maior varejo do mundo, mas ele também é um mercado que tem mais competitividade no mundo. Então, vocês precisam ter isso em mente na hora que vocês forem entender o posicionamento do produto de vocês no mercado, tá? Então, façam essa pesquisa. Existem maneiras simples de vocês começarem, que é, por exemplo, entrando no site da Amazon.com dos Estados Unidos e verem quais são os best-sellers, né, que estão lá no último mês. Vocês conseguem ver por categoria. A Amazon também disponibiliza algumas ferramentas em que vocês podem entender e gerar insights sobre os produtos de vocês. Então, quantas visualizações, como tem sido a procura dentro do site da Amazon, quais tipos, né, quais variações de produto têm sido mais buscadas. Então, isso é muito interessante. E mais para frente, é importante também vocês desenvolverem um estudo, né, de inteligência de mercado para entender a questão de preço, para entender qual direcionamento vocês vão dar, né, no marketing da marca de vocês. Então, isso para mim assim, é o essencial. Até também para não gerar frustração, né, para vocês entenderem. Muitas vezes, por mais que vocês, né, a marca, a empresa esteja muito bem já consolidada aqui, ela pode enfrentar uma série de novos desafios que nunca nem imaginou, né, por ser um país super diferente. Então, isso para mim também é um passo essencial. Bom, depois vocês vão para a primeira etapa, né? Então, entendendo o mercado, selecionando os produtos de vocês, porque também tem uma coisa, nem sempre a curva A de vocês aqui vai ser a curva A lá.
Então, é muito importante também entender o perfil do consumidor. E feito isso, a primeira etapa é vocês fazerem as configurações básicas da empresa de vocês no site da Amazon. Então, a gente tem o portal do vendedor, assim como aqui no Brasil. E o que eu acho mais legal, assim, também, que incentiva muitos vendedores, que eu preciso criar uma conta bancária nos Estados Unidos para fazer o recebimento dos meus valores? Não. Você consegue utilizar um serviço terceiro que vai fazer essa conversão da moeda, né, das transações, e receber na sua conta bancária brasileira. Então, vocês não precisam criar uma conta lá. Tá bom, mas e empresa? Preciso criar o equivalente ao CNPJ lá? Nos Estados Unidos também não. Através do cadastro do site, através da Amazon, né, do portal do vendedor da Amazon no Brasil, com o CNPJ de vocês conseguem expandir a conta e utilizar o mesmo portal para vender nos Estados Unidos também. Tá? Então, isso é muito importante falar, porque pode, às vezes, desincentivar, né, o vendedor, e isso ajuda muito no processo também para começar. Tá? Acelera bastante. Perfeito. Uma vez que vocês tenham definido os produtos de vocês, é o momento de criar o catálogo. Para quem vende online, né, já está acostumado com os desafios que fazer o upload das fotos, fazer uma boa descrição para poder chamar a atenção e ter mais visibilidade no site. Isso é muito importante aqui, mas é 1000 vezes mais importante nos Estados Unidos, tá? Porque, diferentemente aqui do Brasil, em que a gente coloca informações, muitas vezes até básicas, né, e dispara para todos os marketplaces, principalmente para quem trabalha com integração, nos Estados Unidos não vai ser bem assim, tá? Para vocês terem uma ideia, existem estudos que dizem que dentro da Amazon, a sua conversão pode aumentar em até 30% se você tem um catálogo completo, com imagens, com descrição, com uma boa exposição da sua marca. Então, isso é super importante, isso é crucial na hora de vocês construírem a marca de vocês, tá? Outro ponto importante também é para os proprietários de marca. Então, para quem já tem o registro aqui de marca no INPE, no Brasil, é super importante, porque isso vai te abrir outras ferramentas para você enriquecer o seu catálogo na Amazon e também para protegê-lo, né? A gente também incentiva que vocês façam esse registro de marca nos Estados Unidos, que seria o equivalente ao INPE lá, né, que se chama USPTO, para que vocês também tenham essa proteção, tá bom? E eu acho que outro ponto também importante dentro de catálogo é que isso vai ser um dos fatores de decisão, para além de outras coisas aqui que a gente está comentando, e que eu vou falar principalmente do frete. Então, tenham em mente que vocês precisam dedicar um tempo, a pessoa da equipe de vocês que estiver tocando a operação precisa realmente parar e se dedicar, porque isso pode fazer toda a diferença, tá? Bom, a parte que eu mais gosto de falar e que eu menos gosto de falar, que é a mais complicada e que é a mais assusta, né? Que é a parte logística e de desembaraço aduaneiro. Enfim, é uma preocupação super justa, né? Porque realmente é o que pode trazer mais preocupação e mais dor de cabeça para vocês. Mas a Amazon tem um diferencial, que é a parte da logística, né, que eu já falei para vocês. Então, a logística da Amazon se chama Fulfillment by Amazon, ou FBA, que tem aqui no Brasil também, mas é condição que eu falo sine qua non para os Estados Unidos. Por quê? Se o vendedor não estiver oferecendo um frete rápido que entregue no país inteiro, tá, em até 2 dias úteis, dificilmente a sua oferta vai estar em destaque, ou ele vai ou o cliente vai optar por selecionar o produto de vocês para comprar, mesmo às vezes até que o produto esteja um pouco mais barato, tá? Então, enfim, o perfil desse mercado consumidor é muito interessante. Aqui no Brasil a gente está evoluindo para isso, né? Então, muitos de vocês já têm experiência de comprar com entregas de um dia para o outro, às vezes até no mesmo dia, mas isso lá é o dia a dia deles, tá? Então, tenham isso em mente. E, através do nosso programa de FBA, vocês podem mandar a mercadoria de vocês direto para o nosso armazém. E lá, a partir do momento que a gente recebe, a gente vai ficar responsável por fazer a parte de armazenagem, a parte de coleta, preparo de envio e entrega para o cliente, e pós-vendas também. Então, mercadoria não chegou, deu algum problema, ou deu defeito, ele quer devolver, logística reversa, tudo isso fica por conta da Amazon, tá? Então, é uma dor de cabeça a menos que vocês têm
e está tudo dentro do sistema da Amazon, então facilita muito o dia a dia para vocês terem um controle, o tracking, né, de onde está, o que está acontecendo. Isso tudo está ali dentro de um mesmo painel para vocês terem acompanhamento, tá bom? Aqui eu trouxe um pouquinho, né, mais de dados para vocês entenderem qual é a importância disso. Então, hoje, para 83% dos compradores online, isso vai ser o fator de decisão, juntamente com um catálogo que esteja de qualidade, tá? Então, a gente viu por estudos dentro da própria Amazon que mais da metade dos compradores eles vão abandonar esse carrinho de compras devido ao custo e ao tempo de entrega, tá? Às vezes até mais que o custo, o tempo de entrega. E a gente vê que a conversão aumenta em até 5 vezes, a depender, né, de outros fatores, mas tendo uma loja bem consolidada e uma marca bem trabalhada, tá bom? Então, acho que isso é importante ter na mente de vocês na hora de pensar essa parte, juntamente à questão de certificações, de documentos, tudo que vocês vão precisar emitir para fazer essa parte de tirar a mercadoria daqui e levar até o armazém da Amazon. Ah, mas eu já tenho uma operação, eu já tenho um parceiro, eu já exporto no mercado offline e tal. Eu posso usar? Pode. Vocês podem, tá? Não é obrigatória a utilização da logística, mas por experiência própria a gente viu a diferença que isso faz. Bom, por fim, a parte de gerenciamento. Então, chegou o tão aguardado momento que é do lançamento, ativação dos produtos. Então, chegou lá na Amazon, a Amazon fez a armazenagem, ativou, está disponível. E agora? Agora é começar a vender? Mas não é simplesmente começar a vender. Então, vocês têm que ter em mente que, justamente por ser o maior mercado de varejo do mundo, é o maior mercado em termos de competitividade. Então, é muito importante que vocês tenham também um investimento em marketing, tá? Dentro da própria Amazon, existem algumas opções, como anúncios patrocinados, você criar a sua própria loja dentro da Amazon, que é amazon.com/molamodel, por exemplo, que o Márcio vai contar um pouquinho melhor, para vocês construírem a marca de vocês e tornarem uma marca consolidada e que tenha visibilidade na hora que um comprador for digitar, por exemplo, produto educativo, né? E que a Mola Model esteja lá, por exemplo, lá em cima, tá? Na hora das palavras-chave, né? Que o comprador vai colocar. Então, a partir do momento que ele coloca essas palavras-chave no campo de busca, naturalmente, por uma questão de relevância que você vai ganhando através de investimento de marketing, o seu produto vai aparecendo com mais facilidade. E aí, bom, para finalizar, que eu acho que eu já falei bastante, não se preocupem, porque eu sei que é muita informação. Na verdade, a ideia aqui foi dar uma introdução para vocês, tá? E pincelar um pouco sobre como todo funciona esse processo, mas a gente tem uma central de treinamento, a gente tem a Apex também que faz essa parceria com a gente para trazer vocês e ter o acompanhamento de um gerente de contas, tá? Então, quem entra através do programa de aceleração tem um gerente que vai acompanhar também, vai ajudá-los em todo esse processo. E a gente também tem uma série de materiais e que vai mostrando passo a passo para vocês. Tá bom? Então, aqui novamente, por onde começar, né? Então, pela pesquisa de mercado, e aí vocês vão indo passo a passo e o próprio sistema vai te mostrando o que você tem que fazer. E aí, para finalizar, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa de parceiros para qualquer coisa que a gente for fazer. E a Amazon, ela tem a rede de prestadores de serviços, que são empresas terceirizadas, especializadas em várias das etapas. Então, a gente tem, por exemplo, quem vai fazer o frete, como uma DHL, UPS, FedEx, cadastradas lá, que vão poder ajudá-los e tem tarifas mais competitivas, justamente por ser parte dessa rede de prestadores. Entre muitas outras, a parte de desembaraço aduaneiro, parte de certificação e documentação, porque a depender do tipo de produto, né, requer, como por exemplo, um dos casos mais comuns é o FDA, que seria o equivalente à Anvisa aqui, digamos, de certa forma, que é para cosméticos, alimentos, bebidas e tudo mais. Então, vocês têm uma série de empresas que vão poder ajudá-los em cada uma dessas etapas e procurem, tá? Procurem essas empresas, porque elas têm uma expertise que muitas vezes de coisas, né, de informações que a gente não faz nem ideia e podem te ajudar a tornar esse processo menos complexo, né, um pouco mais fácil, tá bom?
E, bom, acho que a Ana já resumiu mais do que bem a nossa parceria com a Apex, que tem sido super de sucesso, assim. É um dos nossos carros-chefes, né, dentro da Amazon, quando a gente fala de parcerias e programa de aceleração, juntamente com o Sebrae também. A gente já tem turmas multissetoriais dos mais diversos setores que vocês possam imaginar. Então, a gente tem caso como a Mola Model, que é um caso super interessante, super diferenciado, entre outras muitas também. E com a Sebrae, a gente tem uma trilha de conteúdo dentro do site deles, em que vocês começam desde a Amazon aqui no Brasil, então entendendo como que é essa jornada de entrar, começar a vender aqui, e também para globalizar e internacionalizar o seu negócio através do programa de vendas internacionais. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada. Agora chega, né? Obrigada, Valentina. Acho que foi bem elucidativa aí a palestra. Deu um overview muito legal para o pessoal que está aqui, de como é todo esse processo, né? Tudo aquilo que as empresas precisam fazer para, de fato, lançarem a loja aí na Amazon.com. E lembrando que a Apex Brasil ajuda também em todo esse processo, né? Juntamente com o gestor de contas, a gente também tem na Apex uma série de conteúdos gravados que explicam um pouco melhor, né, tanto sobre a questão das certificações, quanto sobre a própria plataforma em si, como é o processo de venda, como é o processo de cadastramento de produtos. E, bom, a gente faz todo esse auxílio aí das empresas que passam por essa aceleração conosco, né? Para a gente entender um pouco melhor sobre qual é o perfil dessa empresa que tá conosco nessa aceleração, eu queria fazer algumas perguntas para você, então. O que você, na sua opinião, né, o que a empresa precisa para vender na Amazon.com? Bom, o principal, força de vontade. Assim como qualquer empreendedor, empresário brasileiro, né? Sabe o quanto é importante, né, a força de vontade, não desistir. Eu acho que essa é a primeira coisa de tudo. E quando eu falo força de vontade, é também para se aventurar, entender esse mercado e passar etapa por etapa. Acho que o Márcio vai conseguir contar um pouquinho mais os desafios dele, né? A gente sabe que existem, mas também existem muitas oportunidades. Então, se informar, estudar bastante o produto de vocês para vocês começarem a jornada da melhor forma possível. Então, isso para mim seria, de forma bem resumida, o principal. A primeira coisa que o vendedor precisa ter. E ainda sobre perfil de empresa, né? Existe algum setor, ou porte, ou tamanho de empresa que faça mais sentido para a venda na Amazon.com? Ou você entende que qualquer tipo de empresa pode estar ali vendendo na Amazon.com? Hoje a gente não tem nenhuma restrição com relação a tamanho, tá? Porque tudo vai depender do nível de investimento que vocês vão fazer. Então, por exemplo, para mandar uma primeira remessa, né, de estoque, vocês não precisam mandar um container. Aliás, a gente até recomenda que não façam isso, né? Não enchem um container e já mandem para lá, justamente para vocês irem entendendo a aderência do produto de vocês no mercado. E não existe, né? A gente tem uma série de casos de sucesso em diversos setores. Mas a gente precisa ter em mente que sim, requer um investimento financeiro, né? Mas pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa que queira, que esteja já madura aqui no mercado, ou que seja grande, enfim, a gente tem diversos perfis, que a única restrição seria com relação aos produtos que eu falei, mas de resto, todos são bem-vindos a se aventurar no mercado internacional com a Amazon. E, por último, um pouco mais aplicado ao mercado, né? Como que o mercado americano tem respondido aos produtos brasileiros pela experiência aí da Amazon.com? Uma ótima pergunta e tem sido surpreendente até mesmo para a gente. A empresa que segue o passo a passo, né, e que faz esse investimento inicial no marketing, ela está tendo ótimas respostas, porque os produtos brasileiros eles têm muito apelo. Né? Então, tudo também é uma questão de construção de marca, tá? Por isso que a gente reforça bastante. Façam um registro de marca de vocês, invistam nas imagens, na qualidade da descrição, criem a página, né, a loja de vocês dentro da Amazon, porque isso vai trazer não só relevância, não só visibilidade, mas isso vai trazer até mesmo uma fidelização.
E isso é graças ao apelo brasileiro. Então, vou dar exemplos para vocês, né? A gente tem muitos cosméticos brasileiros que fazem muito sucesso. A gente tem casos também no setor de biquínis, de calçados, de alimentos, como o café, por exemplo, né? Que eu acho que é bem o primeiro que vem à mente, né? Quando a gente fala de bebidas, de chás, castanhas. Então, eu acho que trabalhar a marca de vocês com esse apelo da brasilidade faz toda a diferença. Obrigada, Valentina. Excelente. Bom, Obrigada. E para a gente seguir aqui com os nossos palestrantes também, eu queria, né, voltar e falar, né, que a gente não tem como falar do e-commerce internacional sem também falar de e-commerce doméstico, né? Afinal, estamos aqui num fórum de e-commerce Brasil. E a gente sabe que o Brasil tem se tornado um dos principais players aí quando se analisa o e-commerce doméstico. Nós somos aí um dos países que mais cresce em termos de e-commerce doméstico, ainda mais quando a gente analisa o mercado latino-americano. O nosso crescimento médio, as taxas de crescimento médio do Brasil nesses últimos anos, incluindo pandemia, né, entre 2017 e 2022, chegou a 30%. E o nosso gasto total no varejo de e-commerce de bens do Brasil chegou aí a quase 50 bi em 2022. E o que a gente tem percebido enquanto Apex, né, com a nossa experiência, é que uma boa parte das empresas que performam bem no mercado internacional já tinham alguma performance no e-commerce doméstico, já faziam e-commerce doméstico, já estavam acostumadas ao ambiente de e-commerce para vender lá fora, né? Isso pode ser, então, um diferencial para a empresa que quer se internacionalizar por meio do e-commerce, vender, já ter uma certa experiência com o e-commerce nacional. Nesse sentido, então, Ivan, eu queria saber de você como é que o Sebrae tem atuado e o que ele oferece para as empresas brasileiras que querem empreender por meio do e-commerce. Maravilha, Ana. Primeiro eu quero puxar o gancho da Valentina, que perguntou quem já vende para o mercado exterior, né, quem já exporta, para a gente fazer um Datapex Sebrae agora aqui, de quem começou com o mercado nacional, né? Quem vende para fora do Brasil? Continuem com a mão levantada. Agora, os que começaram pelo mercado brasileiro. Né? Pelo menos no meu Data Sebrae, aqui com a Apex, a Amazon, nós estamos falando de 100%. Então, a gente começa pelo mercado brasileiro porque é mais simples, né? Então, você vai para a plataforma, e na Amazon principalmente, que é a mesma plataforma, então facilita bastante. E no Sebrae a gente tem visto muito isso também. Então, a gente começa operando e oferecendo todo o suporte possível para que as empresas entrem no mercado doméstico, que já é um mercado gigante. Nós estamos falando de milhões de pessoas, né, com acesso à internet aqui. 99% das empresas no Brasil acessam a internet. 70% dos clientes, dos consumidores. Somos 203 milhões de brasileiros, segundo o último censo. É muito interessante isso, né? Porque as pesquisas apontavam 216 milhões de habitantes. Reduzimos um pouquinho aqui, mas a gente não cai o número de acessos, não cai o número de consumidores. Então, nós estamos falando de um potencial ali, de uma sexta economia que o Brasil é, mas um oitavo país em consumo digital. Ou seja, a gente não precisaria internacionalizar para ter um mercado de consumo fortíssimo. Mas óbvio, né? Considerando 7 bilhões no mundo, a gente sabe que as oportunidades são muito maiores indo para o mercado internacional. Mas aí entra o Sebrae, para poder, primeiro, entender que 6 milhões de pequenos negócios ainda não estão atuando no digital, pensando em vendas. Male fazem um atendimento passivo, né? E que deixa com que elas não tenham a oportunidade de acessar esse mercado. Do outro lado, nós estamos falando de um manancial aqui de oportunidades que passam por vendas em redes sociais, por vendas em lojas virtuais e, sobretudo, agora os marketplaces que de anos para cá vem se tornando uma grande fonte de receita, né? Considerando aqui que do mercado de bens, 84% do faturamento no Brasil já passa pelos marketplaces.
Então, o que a gente fez enquanto Sebrae? Traçamos esses 3 grandes grupos e criamos trilhas para preparar as empresas para cada um deles. Então, nós estamos falando desde de um EAD, como a trilha que a gente viu aqui, que a Valentina apresentou, mas que faz com que vocês possam se auto-instruir e também trilhar o caminho, né, sozinhos ou buscar depois um apoio para isso. Nós temos também consultorias especializadas e aqui é muito interessante vocês saberem disso, porque se falou muito de construção de marca aqui, né? Mas a gente precisa construir uma marca forte para poder performar. A gente precisa entender de precificação, porque quando a gente vai para uma plataforma, a plataforma não vai te entregar todo o suporte que você precisa. E aí o Sebrae foi entendendo isso e trabalhando. Então a gente precisa, para vender, de quê? De marca. E aí a gente tem consultorias subsidiadas pelo Sebrae e já entrega o profissional para a criação da marca, identidade visual, tradução. A gente consegue colocar com um projeto de implantação de vendas para os marketplaces. Então é uma construção desde o momento zero da formalização até a entrega de todo o suporte necessário para você poder performar nas vendas online. Seja com a entrada mesmo, a inclusão digital ali nos próprios marketplaces, aqui muito a Amazon. A gente tem um projeto sendo construído agora, fortíssimo aqui em São Paulo, para colocar 400 empresas no marketplace da Amazon e que a partir daí a internacionalização por meio do marketplace é um pulo. Então a gente coloca no nacional e daí o teste e a rotina, a implementação do uso de um RP para poder dar suporte, a precificação já sendo bem elaborada, a construção, né, facilita para ir ao mercado internacional. Então a gente vem com degrau a degrau fazendo essa construção, seja com os nossos cursos, as nossas consultorias e as nossas parcerias, assim como a gente vem construindo com a Amazon, com a Apex. Obrigada, Ivan. Como que você avalia que o mercado brasileiro tem respondido ao e-commerce? Da melhor forma possível, né? Eu já dei alguns dados aqui que cresce bastante. A gente não teve nos últimos 20 anos, ou teve, na verdade, 3 anos com crescimento abaixo de 2 dígitos. Então, o faturamento ele aumenta sempre porque você tem mais clientes comprando mais. E mais clientes aprendendo a comprar, o que é muito importante. E aí, com isso, faz com que aconteça, o vendedor também aprenda a vender. Né? No começo, a gente tinha uma certa dificuldade do vendedor, e eu vejo, porque a gente muitos anos frequenta, inclusive aqui o próprio fórum, o vendedor tinha dificuldade de saber o que era, como era, o que fazia, era um puxa-cabelo para saber o que fazer. A gente ainda tem muito disso, e por isso o Sebrae está aí batalhando para 6 milhões de empresas que estão no analógico. Então, não é que passou pano, agora está tudo lindo, não é bem assim. Mas o consumidor, a pandemia facilitou muito, né? Ele aprendeu a comprar, as empresas começaram a entender que precisavam vender, e hoje também elas já sabem muito mais sobre isso. Mas ainda vem no marketplace, sobretudo, assim, mas será que a Amazon é para mim? É muito grande. Né? Eu vejo a Amazon na televisão, será que eu consigo vender? E a gente vem desmistificando isso. E aí, por isso, uma história interessante, que eu passei a ser vendedor em loja virtual e em marketplace para aprender mais sobre isso e poder falar melhor. Porque era aquele negócio, mas será que realmente é difícil assim como eu escuto falar? E aí eu fui lá, coloquei na mão tudo, depois contratei alguém para revisar o que eu tinha feito, sabe aquele trabalho? Você faz tudo, mas fala assim, deixa eu ver se está certo, para revisar tudo, ajustes finos, fomos para o mercado e a gente começou a vender, e passamos a vender, assim, mais de 60% das vendas vinham de marketplace, com uma loja virtual, com impulsionamento, ads gerando, com blog, com tudo, e mesmo assim os marketplaces representavam muito. Então, quando a gente viu isso, a gente falou, peraí, realmente faz sentido falar, eu não estou falando sobre o que eu não sei, estou falando sobre o que eu vivi, né? E faz sentido também a gente aproveitar essa oportunidade para alcançar outros mercados que não sejam só o mercado doméstico. Excelente. A gente também vê aqui, né, que são uma série de soluções que têm sido criadas aí para a empresa que quer operar via e-commerce. Não é à toa que a gente tem nesse fórum
as mais diversas soluções, desde logística até atendimento ao cliente, enfim, passando pelas soluções de gerenciamento de pedidos, enfim, né, uma série de soluções. Acho que a gente está aprendendo ainda com o mercado doméstico, mas cada dia melhor, né, e cada dia melhor posicionados também. E, para finalizar, eu queria, acho que você já falou um pouco sobre esse tema, né, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a experiência de vocês com as empresas que começam no mercado doméstico e seguem para o mercado internacional. Você acha que esse pode ser um bom caminho para a empresa que quer se internacionalizar? Sem sombra de dúvida, Ana. Existem certas dificuldades ainda para operar um comércio, né, pelos canais digitais. A gente fala desde a venda remota, de você ter que atender de uma forma diferente, e numa plataforma de marketplace você tem tempo para responder, o cliente está ali com diversas opções, catálogo com diversos concorrentes. Então, você tem que ter uma resposta rápida para ele, se ele tiver uma dúvida, claro, né? E você tem comparação, então você tem muita gente dando os reviews. Então, você tem que começar a operar por ali, porque você tem uma logística, a logística acaba sendo um pouco mais fácil, né? Quando você está aqui próximo, para poder transformar alguma coisa. Não, se for por FBA, tudo bem, você mandou o produto para lá, está tudo certo. Até aqui internamente também. Mas se você vai operar uma logística própria ou com outros parceiros, é importante que você comece errando rápido, corrigindo mais rápido, quer dizer, errando nem tão rápido, né? Mas enfim, errando algumas vezes, corrigindo super rápido e passando para o mercado internacional. Mas o mercado brasileiro hoje ele já passa a ser um mercado mais exigente, um mercado que forma, né? Você consegue operar bem com todo o ecossistema funcionando muito bem. Eu trabalhava com 8 operadoras logísticas e aí às vezes uma falhava, porque você tem a operadora dos marketplaces, você tem as operadoras próprias e você tem que controlar. E uma coisa que eu vi e que eu escutei também, escuto muito de marketplaces, mas de outros empresários de suporte ali, né, de fulfillment e de full commerce sobretudo, é que uma boa parte da sustentabilidade do negócio, quando a gente opera em marketplaces, em diversos canais. Quem opera em mais de um canal de vendas aqui? E vocês vão ver que devem passar por isso já, utilizando o ERP. A maior parte da sustentabilidade do negócio vem menos da formação educacional e mais da operação no dia a dia. E por percepção, muita gente que opera com o ERP tem uma capacidade maior de ter a sustentabilidade no negócio quando opera em mais de um canal. Porque você está profissionalizando a partir de um sistema. Óbvio, a cultura tem muito a ver com isso, né? Só que é o processo puxando muito da cultura por meio de uma tecnologia que ela é fundamental hoje. Então foi isso que a gente viu. E quando você tem tudo organizado, portanto, você consegue ir para o mercado internacional de uma forma mais tranquila. Porque tem alguém que vende só no mercado internacional e não vende no mercado nacional? Só no mercado internacional? Então, tá aí uma prova aqui que a gente vai ter que bater um papo para entender qual foi essa decisão. Mas, em geral, é isso. Você acaba tendo que dividir os dois mercados e se você não tiver com tudo bem estruturado, e aí você começa estruturando bem o mercado nacional para passar para o internacional, sem sofrer depois aqui na praça. Obrigada, Ivan. Bom, gente, e para ilustrar, né, a nossa experiência com o e-commerce internacional, nada melhor do que a gente ter os nossos cases de sucesso conosco. A Mola Moda é uma empresa que participou da nossa aceleração entre a Apex Brasil e a Amazon.com, né? Abriu a sua loja na Amazon.com e já está experimentando uma performance muito boa na Amazon.com. A história deles é um pouco diferente das histórias tradicionais de e-commerce, né, que a gente costuma ouvir. E eu queria que o Márcio contasse um pouco para a gente sobre como a empresa surgiu. Legal. Bem, a Ana comentou aqui, a minha primeira fala que eu ia falar era um pouco diferente do que você classificou as empresas, que começam primeiro no mercado nacional para depois expandir. A história do Mola, ela vai um pouco diferente disso. Eu vou falar um pouco de como a empresa surgiu, um pouco dessa história, o que é o produto também, para vocês poderem entender por que a gente está na Amazon e como isso tudo aconteceu. O Mola é um produto educativo,
é uma espécie de um Lego para engenheiros e arquitetos. Você simula estruturas de edifícios através de um modelo físico e você entende esses conceitos que são muito abstratos de uma forma simples e direta. Eu comecei a desenvolver esse produto quando eu era estudante de arquitetura, então eu ainda era estudante na faculdade, e eu levei um bom tempo para poder fundar a empresa, enfim, isso faz parte dessa história também. Então, a gente comercializa esse produto através de um kit de peças, ele vem numa caixinha bonitinha com manual de instrução, como se fosse um Lego, só que ele vai além disso, porque é um produto de uso técnico, então são usados em universidades no mundo inteiro, enfim, por estudantes, escritórios de engenharia, de arquitetura, e você tem esse manual que você pode seguir e usar o produto. Então, isso é basicamente como a parte de cima dessa imagem é como estrutura ensinada hoje nas escolas. 99% das aulas são contas, são análises numéricas, e a gente vem com um produto que mostra isso fisicamente, de uma forma prática, intuitiva ali, você mexe com a própria mão. Então, basicamente, esse é o papel do Mola. Para vocês terem uma ideia, isso é uma aula de estruturas da Faculdade de Arquitetura aqui da USP. Eles têm mais de 60 kits no laboratório da Politécnica da USP. Então, uma aula que era exclusivamente conta, fria e abstrata, os alunos conseguem aprender uma série de conceitos na prática, estabilidade, influência da forma, trabalho em equipe, resolução de problemas, enfim. Isso é durante uma aula na Faculdade de Arquitetura. Então, é uma nova forma de ensinar estruturas através de um modelo físico. Aqui a gente faz uma simulação de um terremoto, as estruturas têm que ser estáveis, enfim, tem uma série de conceitos envolvidos nesse processo. Eu passei anos correndo atrás de investimento para esse projeto. Eu tinha a ideia, fiz o meu mestrado, validei o produto no meu mestrado, corri atrás de investidor, conversei com várias empresas grandes na área de construção civil, na área de engenharia. Passei anos buscando investimento e não fui bem sucedido. Fracassei em todas as minhas reuniões, enfim. Até que eu decidi lançar uma campanha de financiamento coletivo na internet para poder financiar o primeiro protótipo, o primeiro tiragem piloto desse produto. E eu lancei em setembro de 2014 uma campanha no Catarse, que é uma plataforma brasileira de financiamento coletivo, para arrecadar R$50 mil para fazer uma tiragem piloto. A gente lançou dia 1º de setembro. A gente bateu a meta com 3 dias de campanha. Era uma campanha de 45 dias. E a gente arrecadou R$600 mil no total. E isso eu lancei como pessoa física, não tinha empresa ainda. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente teve mais de 1.500 apoios, ou seja, 1.500 pessoas, empresas, universidades apoiaram o projeto e funcionou como uma pré-venda. Eu lancei o produto, falei, o produto é esse, eu preciso de tanto para fazer isso acontecer. Quem apoiar, na época era R$350, recebe o próprio produto. Era isso, uma pré-venda do produto. Só que, como eu falei, eu não tinha empresa, era pessoa física. Então, quando eu fundei a empresa, logo depois que acabou a campanha, no mês seguinte, a empresa nasceu com mais de 1.500 clientes em 30 países diferentes. Então, a empresa já nasceu vendendo online para 30 países. Então, obrigado. Foi uma mistura de sentimentos, porque eu estava eufórico, super feliz. Eu levei 10 anos para conseguir financiar o primeiro kit. Então, eu passei 10 anos buscando investimento, só para vocês terem uma noção. Então, foi uma mistura de felicidade, euforia e de pavor. Porque eu tinha programado fazer 100, 150 kits. Eu tinha mais de 1.500 clientes para entregar produto com data certa, enfim. Foi uma loucura, mas, enfim, no final deu certo. A gente conseguiu entregar os produtos, fundei a empresa, e aí várias pessoas no mundo inteiro começaram a usar o produto. E com 1 ano e meio de operação da empresa, a gente já tinha várias pessoas mandando e-mail e falou, cara, eu quero montar outras estruturas, eu quero ter outras peças, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E a gente lançou nosso segundo kit. E aí 1 ano e meio de operação, não tinha grana para nada, para investir em produto novo, não tinha nada. Tinha uma funcionária na empresa, era eu e mais uma pessoa. A gente lançou o segundo kit em 2016, com uma meta mais ousada de R$350 mil para fazer 1.500 unidades do produto, mais ou menos. E aí o kit 2 ele tem algumas peças diferentes, igual um Lego, você junta com o primeiro e monta outras coisas, enfim. A gente arrecadou o dobro do que a gente tinha lançado. E para a segunda campanha a gente já teve o apoio de 35 países, 5 países a mais do que na primeira. Enfim. Em paralelo a isso, a gente começou a vender o produto no e-commerce.
Então a gente, logo depois da campanha, já abriu uma loja na internet, e aí eu usei uma plataforma de e-commerce do Shopify, e aí a partir daí a gente começou a vender o produto. Mas todo lançamento a gente faz uma campanha, porque é a campanha que financia a produção de todas as ferramentas que a gente precisa para fabricar o produto. E aí, em 2019, a gente fez pela primeira vez um lançamento de um produto na plataforma nos Estados Unidos, no Kickstarter. E antes, quando a gente estava planejando essa campanha, a Amazon já veio como assunto lá na nossa operação, porque a gente pensou, pô, a gente vai fazer uma campanha nos Estados Unidos, porque tem várias pessoas de vários países usando o produto, querem comprar, e usar uma plataforma brasileira ainda era uma barreira para quem estava fora. E a gente vamos lançar nos Estados Unidos. Quem é que entrega bem nos Estados Unidos? A Amazon. E a gente começou a pesquisar, inicialmente, para usar o sistema de entrega da Amazon, o FBA, que a Valentina comentou aqui. E na época, a Amazon tinha uma regra para dimensão de ímãs em produtos. Força e dimensão dos ímãs. Como o Mola é todo conectado com ímãs, e o ímã é muito forte, a gente caía nessa regra, e a gente não podia fazer entrega pela Amazon por causa dessa regra, na época. Depois isso mudou, e aí hoje a gente está usando a Amazon, mas enfim, mais na frente eu explico um pouco. E a gente lançou, a meta era $100 mil para arrecadar. A gente bateu a meta em menos de 8 horas de campanha, e a gente fechou com $300 mil arrecadados. Aí vocês podem ver esse kit aqui, você consegue montar pontes, são estruturas com cabos. Aí você tem um elemento a mais, e aí você monta outros tipos de estruturas. Enfim. Pelo fato de estar no Kickstarter, a gente teve apoio de 52 países, porque o Kickstarter está em alguns países no mundo, então ele tem uma visibilidade muito maior. E, enfim, e o negócio foi crescendo. A gente tem universidades, referência no mundo, universidade de engenharia. MIT, por exemplo, usa o Mola há mais de 3 anos, no curso de arquitetura e engenharia. A gente tem Oxford, Cambridge, Universidade de Tóquio, Politécnica de Madrid, de Milão, enfim, no mundo inteiro. Considerando as nossas campanhas e as vendas que a gente faz online, o Mola está em 98 países hoje. Então, é legal falar, é um produto 100% brasileiro, projetado, desenvolvido, financiado aqui no Brasil, sendo exportado para o mundo inteiro. Eu fico só imaginando todo mundo que te deu não, hein? Eu já falei com alguns depois. Mas isso é uma questão interessante, porque é difícil, por exemplo, no meu caso, é um produto muito específico, era muito difícil eu convencer alguém que não é da área que essas bolinhas, essas molas fazem sentido, entendeu? Então, eu bati nessa barreira, eu senti que era muito difícil eu convencer alguém que não era da área, vamos apostar nisso. Mas, enfim. Bem, hoje o Mola está disponível na Amazon, a gente tem 3 kits hoje, são 3 produtos da linha do... A gente tem alguns acessórios que a gente está com o projeto de adicionar na loja da Amazon. A gente tem, inclusive, a loja, a Valentina comentou, é uma loja dentro da Amazon, que fala sobre o produto, fala sobre os valores, a gente tem imagens de uso do produto, enfim. E alguns pontos importantes que foi comentado já, a questão de avaliação dos produtos. Essa é uma coisa que gera muita credibilidade. E mesmo a gente vendendo já para 98 países... Estar na Amazon é muito importante, é um passo muito importante para a empresa, porque a gente consegue atingir um mercado que a gente até conseguiria, mas a gente teria que ter um investimento muito alto de marketing nos Estados Unidos para poder atingir essas pessoas. Só pelo fato de estar na Amazon, como foi comentado, a pessoa faz uma pesquisa ali, a gente consegue fazer os ads na Amazon, não só para pesquisa, como foi comentado, mas a gente associa a outros produtos. Então o cara pesquisa um outro produto, o Mola aparece ali embaixo, putz, a gente consegue atingir muita gente, que seria muito difícil daqui do Brasil a gente acessar essas pessoas. Isso aqui é só uma linha do tempo de quando a gente fundou a empresa, só para vocês entenderem um pouco. Lançou a primeira campanha em 2014, o segundo produto 16, 19. Ali em 2018 a gente começou a estudar essa possibilidade de fazer entrega pela Amazon, não aconteceu. Mas aí, durante esse período, ali em 2022, a gente já fazia algumas atividades pela Apex, alguns eventos, a gente participava de alguns produtos da Apex, e a gente ficava de olho sempre nas news, né, os e-mails e tal, e a gente viu que tinha aberto essa possibilidade desse programa junto com a Amazon. A gente olhou a questão do imã, que era uma barreira naquela época, não existia mais essa barreira, a gente viu e falou, putz, não, uma oportunidade interessante, vamos dar esse passo agora.
Foi assim que a gente ficou sabendo do projeto, do programa. A gente abriu a loja em 2022, depois do programa, e tem uma série de questões que eu acho importante a empresa ter em mente. Alguns pontos foram mencionados aqui, conformidade com o país que você vai vender. Por exemplo, nessa questão a gente tinha a questão dos ímãs, a gente tem uma classificação de idade do produto por conta disso. Então tem uma série de questões que você precisa entender o que é o mercado naquele outro país. Eu acho que a cultura do país é muito importante também, você poder entender para poder divulgar isso, como você apresenta o produto, enfim. E aqui são alguns números. A gente tem 1 ano de operação da loja. Vou mostrar alguns números, que é a comparação de 1 ano antes, ou seja, da metade de 2021 até 2022, e os números desse último ano agora, de 2022 a 2023. A gente teve um aumento de 55% na quantidade de kits vendidos para os Estados Unidos nesse ano, comparando com o ano anterior, pelo fato de estar com essa loja na Amazon. Vou ter que olhar aqui que eu não consigo enxergar. 13% do faturamento total da empresa. Então, só pelo fato de estar nesse canal e ter todos os benefícios que a Amazon tem. E a gente entende, isso é muito claro para a gente, porque a gente vende para o mundo inteiro. O valor que tem a pessoa comprar um produto num site que ela confia, que ela sabe que ela vai receber logo. Então, mais um dado aqui embaixo, o aumento de 60%, isso na quantidade total de pedidos que a gente recebe. E aí isso mostra também um tipo de cliente diferente do que a gente alcançava antes. A gente fazia muitas vendas com uma quantidade grande de kits, de unidades do produto, para universidades, para outras empresas. Com a Amazon, a quantidade de pedidos é muito maior, mas são pedidos com menos unidades. Então, tipo, é uma pessoa física que compra, é um estudante de arquitetura, de engenharia. E com a entrega da Amazon, a gente consegue fazer um envio com uma quantidade significativa de produtos para os Estados Unidos, e acaba que essa entrega interna fica muito mais interessante para o cliente do que a gente fazer a venda direta, e fazer essa entrega direta para o cliente é muito mais caro. E aí tem uma série de questões que quem está pensando em dar esse passo, que eu acho importante, é você ter uma noção muito clara do que é esse processo de exportação. Isso é muito importante. Por exemplo, a quantidade de produtos que você vai enviar. Você consegue fazer esse envio mensal com o serviço da FedEx, por exemplo? Você não precisa de ter alguém para fazer desembaraço lá nos Estados Unidos ou alguma coisa desse tipo? Beleza, isso é uma coisa. Se não for, não, meu volume é maior, então não consigo usar a FedEx, vou usar um outro processo. Isso é muito importante, porque isso gera uma série de custos que você precisa avaliar e botar na conta. Isso gera demandas administrativas na empresa que você precisa saber antes de começar a operar, porque tem uma série de questões que você tem que seguir ali. Por exemplo, a Amazon tem esse processo de programa de devolução de produtos muito comum. Então, a gente não emite a nota no momento da compra, porque a gente já deixa esse prazo, porque a pessoa pode devolver se ela não gostar do produto e tal, isso a gente já conhece. Então, tem uma série de detalhes que a gente faz específicos para as vendas na Amazon que a gente não faz na nossa operação. Então, todos esses detalhes vão gerando demandas administrativas que, quanto mais você conseguir enxergar isso antes você vai ter mais certeza do que vai acontecer, porque surpresas sempre tem, a gente está aprendendo, então é um processo, mesmo a gente já exportando, é um ambiente diferente, a gente consegue ir aprendendo com o tempo. E a gente sempre foi na raça, desde o início. Tipo, já começou enviando para muitos países, exportando o mundo inteiro sem entender nada. Importando também, porque a gente importa a matéria-prima, produz e exporta o produto. Então a gente tem esse processo já no dia a dia, né? A gente sabe que tem muito aprendizado nesse caminho. Enfim, isso aí é um resumo dessa história e como que a gente entrou na Amazon, um pouco de números da empresa. E tem uma série de pontos que a gente tem como projeto de investimento para melhorar na Amazon, que seria o sistema de avaliação de produtos. Você consegue entrar num programa onde tem pessoas que avaliam produtos. A gente tem uma avaliação muito boa, mas a quantidade ainda é pequena. Então a gente precisa de mais avaliações. Com Ads também a gente está aprendendo a cada dia como é o resultado desse investimento, enfim. Mas
para o Mola é um passo super importante que dificilmente a gente conseguiria sem estar na Amazon hoje. Enfim, esse é um resumo aí dessa história. Muito obrigada, Márcio. Acho que a história da Mola é muito inspiradora, né, para todo mundo. Como você disse, muito na raça, realmente, né? E alcançando sucesso. Eu tinha preparado algumas perguntas, mas a gente já está praticamente estourado de tempo. Eu queria só fazer duas perguntas para você, né? Primeiro, por que mercado norte-americano, já que esse é um dos temas do nosso painel? Por que é importante para vocês, como empresa, estarem posicionados no mercado americano? E um pouco também, acho que você já falou, mas por que dentro do mercado americano escolher a Amazon para fazer esse posicionamento? Tá. Como eu falei, desde o início vocês viram a quantidade de pedidos que a gente teve de fora do país. A quantidade de pedidos dos Estados Unidos desde o início era muito maior, o mercado americano é muito forte. E desde o princípio esse é um dos objetivos da empresa. A gente tem o mercado brasileiro como atuação direta, porque a gente está em contato nas universidades, mas Estados Unidos vem crescendo a cada dia. Desde o início é uma evolução que a gente consegue acompanhar. Tanto que todos os processos de patente e registro de marca a gente faz automaticamente Brasil e Estados Unidos primeiro, é o primeiro passo. E depois a gente segue para outros países, dependendo do mercado que a gente está interessado. Mas é um processo que custa, então... Mas Brasil e Estados Unidos, desde o início, já foi o... E quando a gente fala de um produto de educação para a universidade, você pensar o mercado americano, a quantidade de universidades e quanto eles investem, comparado com o Brasil, é disparado muito mais interessante para a gente. E a Amazon, pelo menos para mim, é uma referência em e-commerce, acho que no mundo inteiro, né? Então, quando a gente pensa em Estados Unidos, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é a Amazon. E como eu falei, a ideia inicial era usar o sistema de entrega da Amazon, nem vender na Amazon. Mas quando a gente viu a oportunidade, a gente está aprendendo uma série de coisas que a gente não enxergava antes. E que agora falou, putz, a gente poderia ter feito isso antes até. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Márcia, excelente. E eu gostaria de finalizar, então, agradecendo os nossos palestrantes. Muito obrigada. Foi um excelente painel, gente. Obrigada.